Tour de France 2021, sexta etapa, 160 km para os sprintistas. Eu vou falar sobre a mocinha que se entregou para a polícia francesa. Hoje, posteriormente ela ter se entregado, parece que ela passou uma noite no xadrez. A organização do Tour de France resolveu retirar as acusações. Eu coloquei um post no Instagram sobre essa história. Eu gostaria muito que vocês fossem até o Instagram do Powerlink Bike e colocassem as perspectivas, qual que é a sua opinião sobre essa história, ou coloca até mesmo aqui nos comentários. Vou falar sobre isso no final do vídeo. Em 2008, o Mark Cavendish conquistava a primeira vitória dele no Tour de France, então fazem 13 anos, de 2008 a 2021, só no Tour de France foram 32 vitórias. Obviamente, tem muita história, muita polêmica atrás dessa trajetória de 13 anos no Tour de France. Mais de 13 anos, ou na verdade, não sei se precisamente 13 anos no Tour de France. Porque geralmente as pessoas elas falam sobre alguns aspectos do Tour de France, do Mark Cavendish, assim como de qualquer outro ciclista, de ser controverso. Eu concordo. E não tem como não ser controverso após tanto tempo como profissional, após tantos sprints, ainda mais o sprint, que é um momento extremamente nervoso. Não seria estranho não ser controverso ou não dividir opiniões. Essa é a minha opinião. Esses são os 160 quilômetros. O grande espetáculo do dia foi a formação da fuga. As pessoas tendem a dizer ainda, eu não gosto, eu não me sinto confortável em falar que a etapa é fácil. A etapa eu acho que nunca é fácil, depende da responsabilidade do atleta e da equipe. Para alguns atletas que receberam carta branca, eles não têm a obrigação de estar na fuga, não têm a obrigação de controlar a fuga, eles receberam carta branca da organização, do diretor esportivo da equipe, só para ficar no pelotão. Mesmo para esses ciclistas, os primeiros 20, 30 quilômetros, eles são extremamente nervosos porque é o momento onde o pelotão ele seleciona quem vai sair na fuga. Então, durante esse processo de permitir com que alguns atletas saiam na fuga, daí o pelotão todas as equipes começam a passar o rádio e eles começam a saber quem está na fuga. Se existe alguém na fuga que não é interessante para a classificação geral, para o sprint ou para a estratégia de alguma equipe, o pelotão ou uma equipe, duas equipes, eles tendem a neutralizar a fuga nos primeiros momentos. E isso pode acontecer por 20, 30, 40 km a 50, 55 por hora de média. Depois que a fuga está estabelecida, depois que o pelotão selecionou quem está na fuga, aí as coisas se acalmam. Mas mesmo para eles, a primeira hora, 50, 55 por hora de média, nunca é tranquilo. E hoje foi um ótimo exemplo. Essa imagem tinham 4 ciclistas de 8 ciclistas. A próxima imagem são os outros 4 ciclistas. O que acontecia entre os atletas da fuga, entre esses 8 atletas? Não era uma configuração interessante para a fuga e não era uma configuração interessante para o pelotão. Então a fuga não trabalhava junto e o pelotão vinha muito forte atrás. Por quê? Só para citar a possibilidade de 2 atletas. Aqui tem um atleta da Alpecin Fenix e aqui tem um atleta da Bora. Um atleta para o Mark Cavendish e um atleta para o Team Melier, por exemplo. O que acontece? A partir do momento que você tem um atleta da Bora e da Alpecin Fenix que tem participação no sprint de hoje, como tem esses atletas na fuga, supostamente as equipes elas não têm a obrigação e não é interessante controlar ou neutralizar a fuga. Porque a equipe fala assim, bom, eu tenho um atleta Bora, eu tenho um atleta na fuga, eu não vou neutralizar a fuga, assim como a Alpecin Fenix. Então, para os atletas, para o pelotão não é interessante, porque as outras equipes elas tentam neutralizar, porque as outras equipes querem que o maior número possível de equipes ajude a controlar o pelotão, para nenhuma equipe se desgastar demais.
ou porque não é interessante estrategicamente. E para os caras da fuga, como o Greg Van Avermaet, ele fica olhando pro cara da Bora e da Alpecin e fala assim, meu, vão embora, o que vocês estão fazendo aqui na fuga? Porque enquanto vocês estiverem aqui na fuga, o pelotão vai manter a coleira muito curta da fuga. Se vocês voltarem pro pelotão, por exemplo, o Greg Van Avermaet, o cara da Want Coupé, que é esse do capacete verde, eles não oferecem risco pro pelotão. Isso quer dizer que o pelotão, ele deixa a fuga aí, deixa a fuga ficar mais tranquila. Isso eu estou usando apenas como exemplo de algumas das possibilidades possíveis estratégias do pelotão e da fuga. Entre o momento de quebra-fuga, discussão na fuga, entre vai e volta atletas, os dois atletas que conseguiram se consolidar na fuga foi o Greg Van Avermaet e o Klug. Finalmente, a partir desse momento, com 113 km, daí eles tinham 1 minuto e 53 do pelotão, e mesmo assim a fuga nunca foi muito maior do que 2 minutos. O pelotão manteve uma distância relativamente curta. Aqui é o pelotão, na maior parte do tempo, sendo conduzido pelo Tim de Klerk, assim como vai ser durante todo o Tour de France, em todas as etapas relativamente planas, esse monstro Tim de Klerk, ele vai estar na frente. Existia uma colaboração dos atletas da Alpecin Fenix, mas toda vez que os atletas da Alpecin Fenix iam pra frente, o Tim de Klerk ficava na roda de um deles e tipo com uma cara, puta, que ritmo é esse, meu? Se for pra fazer esse ritmo, eu prefiro fazer sozinho. Observem o que acontece quando alguém tenta revezar com o Tim de Klerk, é muito engraçado. Faltando 56 quilômetros, um sprint intermediário. O Klug e o Greg Van Avermaet, eles iam conquistar o maior número de pontos, que são 20 pontos para o primeiro e 17 pontos para o segundo. Ficavam disponíveis os outros pontos para os atletas, para os sprintistas que têm intenção da camisa verde. Historicamente, o Cavendish, ele não é um cara que se preocupa com a camisa verde quando comparado, por exemplo, com o Michael Matthews e com o Peter Sagan. Mesmo assim, todos os caras estavam ali. Michael Matthews, o Colbrelli, o Peter Sagan, o Cavendish, o Arnaud Démare, todos estavam ali. No final das contas, quem passou em terceiro foi o Colbrelli. O Markov, que estava embalando o Mark Cavendish, passou em quarto e o Philipsen passou em quinto. O Philipsen é meio chile quentinho esse cara, hein, meu? Eu vou pegar no pé desse cara. Faltando 5 quilômetros. Continuava o Greg Van Avermaet e o Klug. O pelotão foi super generoso com a fuga, porque faltando 50 km, se eles quisessem ter neutralizado os dois, eles haviam neutralizado. Só que o pelotão foi super generoso com os dois. Eu não sei se for generoso com o Greg Van Avermaet, pela história dele, é um cara veterano no pelotão, ou se foi conveniente para o pelotão e num ritmo mais na boa. Mas a diferença flutuava entre 10, 15 segundos, 50 segundos. Mesmo a fuga mantendo, mesmo os dois atletas não conseguindo fazer nada muito mais rápido, a flutuação de tempo era por conta do pelotão que dava uma afrouxada, apertava, mas não neutralizar os caras. Deixaram para neutralizar sem perrengue, não foi aquela neutralizada dentro dos 2, 3 quilômetros que foi no sufoco. Não, não foi no sufoco. Neutralizaram a hora que eles quiseram neutralizar. Dentro do quilômetro final, esse momento foi interessante porque tinha a The Koenig Quick-Step do lado esquerdo da estrada, ou do lado direito da estrada, e do lado oposto tinha a Want Coupé, ou, na verdade, a Alpecin Fenix que puxou essa divisão. Mas imediatamente depois eles fecharam e ficaram... Ah, foi esse momento, desculpa. A Alpecin Fenix com o Mathieu Van Der Poel puxando. Então ficou uma disputa entre a Alpecin Fenix e The Koenig Quick-Step. Qual o trem de embalada que levou vantagem? Obviamente o trem de embalada da The Koenig Quick-Step. Tem mais algumas imagens. Vitória do Mark Cavendish. 32ª vitória. Essa história da comparação do recorde de número de vitórias com Ed Merckx e etc. Eu não sei, sinceramente, se ele está preocupado com isso. Eu não sei, na verdade, quem está preocupado com isso, porque são dois universos completamente distintos. O Ed Merckx, ele era um cara completo, que lutava pela classificação geral. O Cavendish, ele é um cara
que a função dele é vencer a etapa, ele nunca teve preocupado em ganhar classificação geral e etc. São duas gerações distintas. Eu diria que é uma coincidência de números que dois atletas fenomenais eles conseguem acumular esse número de vitórias. Agora, comparar diretamente de que se o Mark Cavendish conseguisse 34, 35 vitórias, ele passaria a ser o maior vitorioso da história, eu não tenho esse sentimento. Eu acho que o Ed Merckx, vai continuar sendo eternamente o Ed Merckx. O Cavendish, ele já é o Cavendish, independente se ele ganhar 33 ou se ele ganhar 36, ele já é um dos caras mais vitoriosos e são dois caras completamente distintos. Então, eu sinceramente não tenho interesse nenhum, eu não consigo enxergar a validade da comparação, a não ser abrir um livro de história e ver o número de vitórias e achar que um é melhor que o outro. De novo, vocês devem ter acompanhado os posts nas mídias sociais, principalmente da The Koenig Quick-Step, o diretor da The Koenig Quick-Step, dizendo que em mais de 100 vitórias que a equipe tem, ele nunca viu a equipe inteira chorando, e isso aconteceu com o Mark Cavendish. É extremamente difícil ganhar uma etapa no Tour de France. É quase impossível, se você considerar o número de pessoas que praticam ciclismo de estrada no planeta e o número de pessoas que têm a oportunidade de ser convocado para o Tour de France, a chance já é muito pequena. Ganhar uma etapa do Tour de France é algo que é quase impossível estatisticamente. Ganhar 32 etapas é mais fácil ganhar na Mega Sena 5 vezes do que ganhar 32 etapas no Tour de France. E talvez seja por isso que existe essa comoção toda entre eles. Esse foi o momento do sprint. Eu quero colocar lenha na fogueira, porque o Philipsen, no tombo do Caleb Ewan, naquela etapa, ele, em vez de falar sobre o tombo, sobre o risco, etc., ele foi falar sobre ele, que ele estava chile quentinho, ele estava puto, porque ele deveria ter recebido a atenção da equipe para fazer o sprint. Daí ele recebeu a atenção na etapa seguinte, não ganhou, daí hoje a Alpecin Fenix ela está sprintando com dois caras, ou o Philipsen ou o Melier. Só que o Melier não está necessariamente trabalhando para o Philipsen. Então são dois atletas que eles estão disputando a mesma posição na equipe. E hoje teve uma possível alteração de linha ali do Cavendish e até mesmo do Melier, e o Philipsen já ficou chilicando, foi o único chiliquento. O Philipsen eu acho que ele é meio chiliquento. Com certeza tem pessoas que não acham, mas é só para criar um contexto de um pouquinho de polêmica. Mas o Philipsen, eu acho que o Melier é um cara muito mais tranquilo, muito mais na dele, e o Philipsen ele tá tentando encontrar o espaço dele meio que na cabeçada, forçando a barra. Esse foi o momento, tá vendo? O Cavendish, ele vem um pouco para a esquerda dele, do Cavendish. O Philipsen, ele tira a bicicleta, o Melier também teve que fazer isso, mas não dá para dizer que isso hoje foi algo intencional do Cavendish de mudar completamente a linha para prejudicar ou que oferecesse algum risco, tanto é que não houve nenhum protesto oficial da Alpecin Fenix, pelo menos até onde eu saiba. Vitória do Cavendish, tá ali o Peter Sagan, que tentou usar. O Peter Sagan, ele é um sanguessuga de trem de embalada, né? Ele nunca teve um trem, ele não gosta do trem de embalada, ele gosta de usar outros trens de embalada. Então, historicamente, ele sempre foi o atleta coringa da The Koenig Quick-Step, porque ele sempre usou o trem de embalada da The Koenig Quick-Step. Hoje ele meio que escolheu o da Alpecin Fenix, foi pro da Alpecin Fenix, se arrependeu, voltou pro da The Koenig Quick-Step, se arrependeu, foi de novo pro da Alpecin Fenix. O Peter Sagan é uma figura, meu. Esse é um cara, esse é um momento, tá vendo? Tem os dois sprintistas, a Alpecin Fenix é a única equipe do planeta que tem dois sprintistas sprintando contra eles mesmos, que aqui é o Philipsen que está na frente, o Melier que está atrás. O Melier, na verdade, não é que ele está empurrando o Cavendish com a cabeça, ele está recuperando o equilíbrio, fazendo o contraponto do equilíbrio para não cair, né? Mesmo porque o Cavendish está com
o ombro indo no sentido contrário. Enfim, daí, se for falar sobre isso, a gente vai ficar horas falando sobre essas movimentações do sprint. E o Philipsen deu uma chiliquentada ali. Cavendish, Phillips, Burrani, Demar, Sagan. O Demar também enroscado esse ano, hein? Bou, Merlier, Van Aert. O Van Aert, ele foi... Eu tenho uma imagem do Van Aert. O Van Aert, ele foi para o sprint. Eu já vou mostrar a imagem do Van Aert, eu comento sobre isso. Mathieu Van Der Poel, Pogacar, enfim. Olha aí a classificação geral, não mudou absolutamente nada a classificação geral. E daí teve a entrevista do Van Aert. É muito bacana a entrevista do Van Aert, porque perguntaram para ele, qual que era a ideia dele? Ele falou assim, ganhar a etapa, e eu não consegui. E daí perguntaram também sobre a classificação geral, se a Jumbo-Visma ia jogar com a possibilidade dele na classificação geral, do Vingegaard e do Roglic. Quando um atleta desse dá entrevista, você começa a perceber qual que é a estrutura da equipe. Ele falou, não, eu não tenho chance na classificação geral, ele não usou esse termo, mas ele deu a entender que não. Ele não faz parte do plano de lutar pela classificação geral e isso ficou claro. Ele quer lutar por etapas, o que eu acho muito bacana. E mesmo o Vingegaard, ele disse que enquanto o Primož Roglic estivesse se sentindo bem, e parece que ele está se sentindo bem a cada etapa, o Primož Roglic é o cara que é o capitão da equipe. Então isso é super pessoal, não estou falando que é certo. Eu gosto dessas equipes que têm essa estrutura e esse plano, porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer com um atleta, não importa o nível, é se você tem dúvida e se você sabe que tem plano B. Se não existe o plano B, o seu cérebro trabalha no seu máximo. Imagina quando você está no máximo do sofrimento, daí você começa a pensar, se eu quebrar, o Vingegaard vai fazer minha parte. Pronto, o cérebro desliga na hora. Eu acho que até mesmo para o benefício do atleta, se a responsabilidade é sobre ele, o cérebro dele vai lidar com ele. Porque em vários momentos do Tour de France, eu não acho que o aspecto físico isolado é determinante. Eu acho que o aspecto psicológico tem um papel fundamental na performance. O maior exemplo, o Mathieu Van Der Poel ao manter a camisa amarela, assim como outros atletas já mantiveram a camisa amarela em situações de estresse. Se eles soubessem que tem uma opção B ou que vai ter uma outra oportunidade evidente, o cérebro talvez não esteja tão disposto a pegar e entregar tudo o que precisa. Minha opinião. Em relação a essa mocinha, qual que é a minha opinião dessa história? Na verdade, eu não gostaria de falar a minha opinião, eu gostaria de falar o quanto eu me sinto privilegiado em poder ler o comentário de vocês e ler o comentário em outras mídias sociais. Porque o comentário, ele é super rico, porque em vez de escutar a opinião só do Samuca, você começa a ler o comentário de muitas pessoas. E essas muitas pessoas, elas acabam tendo diferentes pontos de vista, diferentes comentários, diferentes opiniões. E daí você vai lendo os comentários e você fala assim, que bacana, eu posso ir para esse lado, eu posso ir para aquele lado. E isso vai fazendo com que você comece a formar a sua opinião, tendo levado em consideração vários aspectos, muito mais aspectos do que você poderia imaginar isoladamente. Então, e é engraçado porque se você olhar diferentes mídias sociais de diferentes países, você começa a perceber a diferença da reação de uma determinada cultura. Os brasileiros, principalmente nesse momento, eles são extremamente emocionados, inflados, a forma como se escreve, ela é sempre mais quente, mais extrema. Se você pega alguns países da Europa, dá a impressão que as pessoas refletem um pouco mais, elas ponderam um pouco mais. Então é engraçado não, eu diria que é enriquecedor ler os comentários. Então a minha sugestão é que vocês leiam os comentários. Então quando eu coloco os seus comentários abaixo, eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando porque realmente é um privilégio para todo mundo ler os comentários. Tendo dito isso, eu tomaria cuidado com qualquer mídia social, aonde a mídia social ela tem a liberdade, e todas têm, de bloquear comentários, excluir comentários. Eu acho isso péssimo, eu acho isso uma prática que eu não me sinto confortável e eu não bloqueio ninguém. Por quê? Mesmo que alguém faça um comentário que eu julgue desrespeitoso, existem 115 mil pessoas no canal que elas podem julgar aquele comentário.
Então, elas podem ir naquele comentário e argumentar e etc. Então, é muito mais uma questão de você ter o privilégio de observar e ver qual é a reação do que simplesmente bloquear ou retirar um comentário. Eu não me sinto a pessoa, eu não me sinto com esse poder de individual